igual a que você está segurando nas mãos. Essa Bíblia tem uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Aleluia! 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Desculpe, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, tá bom? Quantos acharam? Quantos irmãos estão procurando? Quero louvar muito a Deus pela vida do pastor Leandro Ferreira. Cadê? Tá ali, Deus abençoe poderosamente, né? Pastor Leandro, a última e a única vez que até agora ele pregou na vigília, a preleção dele foi muito comentada. Inclusive o povo me pressiona na equipe. Starley, quando é que o pastor Leandro volta? Mas graças a Deus já posso retornar para a equipe com uma boa notícia. A gente conseguiu arrancar a data dele lá na agenda concorrida. E vai ser uma bênção poder receber todos vocês lá. Pastor Leandro, Deus abençoe, né? Deus abençoe os obreiros, né? Não é fácil, a comitiva tem que ser muito boa. Os louvores, Deus abençoe. Os meninos do louvor, esperamos vocês no dia. Somente esse do teclado ungido aqui. Deus abençoe todos os irmãos, tá? Sinto muito honrado pela oportunidade de estar aqui, tá bom? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Podem se sentar. Aleluia! Irmãos, houve um dado momento na minha vida que eu procurei ler, entender, procurar e buscar respostas sobre a vida de um homem. Esse homem que por muitos foi considerado o maior plantador de igrejas de todos os tempos. Esse homem que roga para si o título de alguém que para Deus não era nada mais e nada menos do que o resultado da misericórdia, mas que para todos nós ele foi considerado o maior missionário de todos os tempos. Esse homem que foi o maior teólogo de todos. E pesquisar e estudar a vida desse homem sempre foi um desafio pessoal que eu tive. Depois de Jesus, esse homem, sem sombra de dúvidas, foi o homem mais usado por Deus da história da raça humana. É daí que muitas perguntas começaram a ser feitas. Quem de fato foi ele? Quais foram as trilhas que esse homem percorreu? Quais foram os métodos que resolveram ir pegar esse homem para levantá-lo de uma forma tão poderosa? E a grande pergunta que sempre rodeou a minha cabeça: por que Deus resolveu escolher esse homem? E o que ele tinha para Deus usá-lo de uma forma tão poderosa? Tudo que eu sei dele foi o que ele mesmo deixou escrito sobre si. É ele mesmo quem vai dizer em Filipenses capítulo de número 3. E ali ele se apresenta. Ele começa a dizer que ele se chamava para os judeus de Saulo de Tarso. Ele vai dizer que quanto à lei ele era fariseu. Foi circuncidado ao 8º dia. Ele disse que ele era da tribo de Benjamim. E a partir do momento que ele coloca essas credenciais à mesa, ele está ensinando para a igreja de Filipos que de fato esse homem era um judeu ortodoxo. E como todo judeu, os pais eram
obrigados, estabelecidos pelo que os judeus chamam em hebraico de Torá e Yehová, da lei de Deus, a pegar crianças e ensiná-los dos métodos judaicos. Então eu entendo que Saulo de Tarso, ele passou pelo mesmo processo judaico, pedagógico. E esse método consistia em 3 fases. A primeira fase se daria do 0 aos 6 anos de idade. A partir do momento que a criança nasce, ele sempre vai começar, antes de dormir, ouvir da boca do seu pai e ouvir da boca da sua mãe a história do Deus que, quando descia aqui na terra, fazia monte tremer e fazia a terra fumegar. Essa criança ouvia e via sua mãe contar a história de um Deus que moveu toneladas e toneladas de água em favor do seu povo, para que o povo atravessasse o mar a seco. O interessante é que a partir do momento que isso acontece, simplesmente a criança vai despertando mais fome por querer compreender sobre a história desse Deus, de Elohim. Quando ele completa os seus exatos 8 anos de idade, a partir de agora os seus pedagogos, os seus professores, não são apenas mais o seu pai e nem sua mãe. A partir de agora ele já entra dentro das sinagogas. E tudo que ele via e ouvia sua mãe contar, a partir de agora as suas mãos podem apalpar pergaminhos, os seus olhos podem ler, e confirmando a história do Deus que os seus pais contavam. O interessante é que a fome, e quando ele chega a seus exatos 15 anos de idade, ele vai buscar para si o método mais elevado que todo judeu. Os apóstolos levaram a ordem a sério. Eles saem dali e começam a pregar o evangelho, até o dia que a notícia do cristianismo caiu nos ouvidos de um homem chamado Saulo de Tarso. Quando Saulo de Tarso ouve falar do surgimento do cristianismo, nas palavras de um amigo meu, pastor Hernandes Dias Lopes, a Bíblia Sagrada vai apresentar 2 metáforas para destacar quem vai ser Saulo de Tarso. A primeira metáfora se define como um animal tenebroso. Em Atos capítulo de número 9, a partir do versículo 1, diz que Saulo respirava ameaças contra os discípulos de Jesus. Essa expressão respirar na gramática grega remete à tese de um predador feroz frente à sua presa, de um animal poderoso frente a um animal fragilizado, de um animal forte frente a um animal fraco. É assim que Saulo de Tarso se sentia toda vez que ele pegava um crente igual eu, igual você. Esse homem mais se parecia com um animal do que com um ser humano. Esse homem vai apresentar-se então uma segunda metáfora para dizer quem vai ser esse homem. Está registrado em Atos capítulo 26, verso 14. A Bíblia diz que naquele dia, Jesus simplesmente pergunta para ele. O que ele relata ali não relatou nem outra história da Bíblia. Ele diz que no dia que Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E você sabe, aguilhão é um método que se utiliza para amansar touro bravo. Touro bravo não recua, touro bravo não para, touro bravo não retrocede. Esse era Saulo de Tarso. Toda vez que ele via um crente igual a você, ele não recuava, ele não retrocedia, ele não parava. Lembra das sinagogas que eu falei no início da pregação? Ele estava tão tomado que ele nem sinagogas estavam mais respeitando. Ele estava entrando dentro das sinagogas, arrancando crentes à força e entregando eles para o poder de Roma. Para Roma fazer o que, Starley? Para Roma pegar crentes igual eu e você e colocar desarmado dentro do Coliseu contra gladiadores com espada nas mãos. Crentes tiveram pedaços dos seus corpos decapitados simplesmente pelos leões da Líbia. Crentes eram mortos, jogado pinche logo após ateado fogo. E tudo isso acontecendo pelas mãos de Saulo de Tarso. A partir de agora ele se dirige para o Sinédrio Judaico, uma espécie de STF da época. E ele vai pedir para que o Sinédrio aumente sua jurisdição.
Ele está se dirigindo para Damasco. Mas é para Damasco que uma coisa brilhante vai acontecer. Ele vai dizer que enquanto ele estava indo para Damasco, ele disse que viu uma luz brilhar mais forte do que o sol meio-dia. Brincadeira de criança. Eu não sei se você sabe, mas é impossível olhar dentro dos olhos do sol meio-dia. Saulo garante que a luz brilhava mais do que o sol meio-dia. O texto vai dizer que ele caiu por terra. A partir de agora o animal feroz está abatido. O touro implacável está perdido, está quebrantado, mostrando que perante o leão da tribo de Judá não tem touro implacável que seja tão poderoso igual ao seu poder. É aqui que eu quero sair de uma rápida introdução e simplesmente apresentar uma mensagem para você. Saulo não se converteu, não. É ele quem foi convertido. Não foi Saulo quem foi atrás de Cristo, foi Cristo a quem foi atrás de Saulo. Sabe por quê? Isso se chama doutrina bíblica da graça. E Santo Agostinho já disse que graça era o alguém. Santo Agostinho diz que graça é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. M. Baus chegou a dizer que graça era o alguém que veio aqui na terra, se fez ninguém, pegou ninguém que nós éramos e transformou para alguém da sua glória. Repara, Jesus era o alguém, veio aqui na terra, se fez ninguém, pegou ninguém que eu, que eles, que você era, e está todos os dias transformando para o louvor da sua glória. É aí que eu preciso te relembrar uma outra coisa. Você está aqui, não é porque você escolheu a Cristo. Foi Ele quem te escolheu. Lembra do que Ele falou em João 15,16? Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós outros e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos. Eu vou falar e você precisa compreender. Você não é nem o que você acha que você é. Você é escolhido por Deus, escolhida por Deus, vocacionado por Deus, vocacionada por Deus, selecionada. É Pedro quem vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, se não for te colocar em constrangimento. Se você não conhecer e for te colocar em constrangimento, não precisa. Mas diga assim, olhe bem para ele, olhe bem para ela e diga assim: nunca mais abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir, pois o melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. Ele é o melhor. Ele carregou um pedaço de cruz de 80 quilos nas costas, andou 20 quadras de Jerusalém, abriu os braços, pegou a sua ficha que estava só tomada de pecado, rasgou, cravou na cruz do Calvário e gritou para o inferno ouvir. Só que isso a Bíblia diz em Atos 9:20. Porque Saulo, em Atos 9:23, a Bíblia diz que Saulo começou a demonstrar Jesus ao Filho de Deus. E eu fico me imaginando, qual que é a diferença? Em Atos 9:20 a Bíblia diz que Saulo prega. Em Atos 9:23 a Bíblia diz que Saulo demonstra. É porque o Saulo de Atos 9:20, ele prega aos ouvidos. Mas o Saulo de Atos 9:23, ele prega aos olhos. O Saulo de Atos 9:20, ele prega que Jesus cura. Mas o Saulo de Atos 9:23, ele prova que Jesus cura. O Saulo de Atos 9:20, ele prega que Jesus liberta. Mas o Saulo de Atos 9:23, ele prova que Jesus liberta. O Saulo de Atos 9:20, ele prega que Jesus restaura. Mas o Saulo de Atos 9:23, ele prova que Jesus restaura. E esse é o grande desafio da igreja evangélica brasileira. Não é apenas pregar que Jesus cura, mas é provar que Jesus cura. Não é pregar que Jesus liberta, mas é provar que Jesus liberta. Não é pregar que Jesus ainda leva para o céu.
Só que só tem um problema. Como é que 3 versículos vão separar o homem de uma unção tão grande? O que esse homem fez durante esse percorrido de tempo? Essa é a grande dúvida para nós teólogos. Nós só vamos encontrar a resposta em Gálatas capítulo 1. Ele vai dizer que ele ficou 3 anos nos desertos da Arábia, relendo toda a Torá, em oração e jejum. E foi quando ele concluiu todas as profecias do Antigo Testamento. Apontam para a seguinte realidade: Jesus é o Filho de Deus, Ele veio na terra, Ele simplesmente se entregou e Ele lavou com seu sangue todos aqueles que se dobrarem perante a sua glória, podem ser curados, restaurados. E eu estou lhe falando isso, não é para mexer com o seu emocional, mas é uma verdade bíblica. Eu acredito que enquanto eu estou pregando, Jesus está aqui no nosso meio, e Ele tem poder para perdoar quem peca lá fora, mas Ele também tem poder para perdoar quem peca aqui dentro. Ele tem poder de restaurar, Ele tem poder de curar, e eu acredito que nessa noite Ele vai curar e vai restaurar para o louvor e para a glória de Deus. Mas é daí para frente que a Bíblia Sagrada vai dizer que o nome é mudado. Ele não se chama mais Saulo, porque Saulo vem da raiz hebraica Saul, de homem grande e forte. Ele usa o seu nome romano, de Paulo, que vem de Paulos, homem pequeno. Ele começou a entender que Deus não usa homem de espírito altivo, mas Deus continua usando pessoas que sabem que não são nada, mas a grandeza de Deus é que acaba fazendo a diferença. É daí para frente que a Bíblia diz que ele vai para a primeira viagem missionária. Só que é no chamado da primeira viagem missionária, o Espírito Santo pica a mente de Saulo para entender uma coisa. A Bíblia vai dizer exatamente assim em Atos capítulo 13, verso 2. E disse-lhes o Espírito Santo. Opa, nota de rodapé. O Espírito Santo diz. Nota de rodapé. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo integra. O Espírito Santo salva. O Espírito Santo cura. O Espírito Santo liberta. Ele corta as correntes da iniquidade. O Espírito Santo restaura. O Espírito Santo levanta, mas o Espírito Santo permite o abatimento. O Espírito Santo abre porta, mas o Espírito Santo permite com que as muralhas se levantam. O Espírito Santo, ele é Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer. É através do seu Espírito que Jesus está aqui nessa noite. O Espírito Santo batiza, ele salva, ele abre porta, e ele ordena eu falar para pessoas aqui: acalma o seu coração. A sua família vai se dobrar a Jesus, pois quando o Espírito Santo entrar, você vai pegar esse microfone e vai dizer igual disse Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Levante suas 2 mãos. Tem que fazer no mínimo igual John Wesley. Levante suas 2 mãos. Diga assim comigo: Espírito Santo, fala, não é para mim nem para o pastor Leandro, fala para ele: Espírito Santo, nessa noite, tu és bem-vindo. Diga: me toca, me abraça, me restaura, me vocaciona, me seleciona. Diga: me integra, me dirige, me reveste. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Não fique achando que vai ter um momento oportuno, mas escute o que eu estou lhe dizendo. Quem está falando de coração, receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Hoje nessa noite vão ter verdades que vão ser cravadas dentro da sua mente. Não é perspectiva de coach, não é perspectiva de autoajuda, mas é ajuda que vem lá do alto. Eu prego um evangelho que fala que eu, você e todo mundo aqui é pecador, e nós só estamos aqui por causa de um Deus que está sentado no trono, que derramou o sangue na cruz do Calvário. E eu acredito que quando o arcanjo Miguel descer, tocar a trombeta, Deus vai raptar a sua igreja e vai levar para Nova Jerusalém. Olhe para cá. O que o Espírito Santo falou? O Espírito Santo disse assim: separa a Barnabé e separa Saulo. Separa primeiro Barnabé
e você vai colocar Saulo para ser vice de Barnabé. Quando Saulo ouve a ordem, ele entra em parafuso. Porque como é que um homem que era doutor em judaísmo vai ser vice de um homem que perto dele era analfabeto? Irmãos, nós, pentecostais, me desculpa a minha sinceridade, nós amamos letras que dizem que que os nossos inimigos vão se ferrar. A gente gosta de música que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Deus não teve palco para Abraão. Deus não teve palco para Isaac. Deus não teve palco para Jacó. Deus não teve palco para os profetas maiores. Deus não teve palco para os profetas menores. Deus não teve palco para o colegiado apostólico. Deus não teve palco para os pais da igreja. Deus não teve palco para os bispos da igreja. Deus não teve palco para os pré-reformadores. Deus não teve palco para os reformadores. Deus não teve palco para os pós-reformadores. Deus não teve palco para os avivalistas da Europa. Deus não teve palco para os avivalistas nos Estados Unidos. E o palco que Deus deu para o seu filho foi uma cruz. Então escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus nessa noite vai te entregar duas armas poderosas. Mas sabe o que é? É as maiores armas que o Evangelho ensina nas Escrituras. Sabe o que é? Bacia de água e toalha. Evangelho é entender que nós temos que lavarmos os pés uns dos outros para o louvor e para a glória de Deus. Esquece essa perspectiva de que evangelho tem palco. Sabe por quê? Porque isto aqui não é palco, isto aqui é púlpito. Nós temos que entender que só tem um que brilha aqui nessa noite, e o nome dele é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Porém, o Espírito Santo diz: pois é, Saulo de Tarso entra em parafuso, mas serve. Ele vai para a primeira viagem missionária. Eu vou pular a primeira viagem missionária. Eu vou contar o que aconteceu na segunda viagem missionária. Quando ele foi para a segunda viagem missionária, ele disse assim: olha, eu estou indo para lá. Observe isso aqui. Eu estou indo para lá, sem saber o que me há de acontecer, ao não ser o que o Espírito Santo me revelou. Duas coisas: prisão e tribulação. Ele vai para a sua segunda viagem missionária. E a Bíblia diz que a partir de agora já não é mais o servo. A partir de agora ele é o líder. Ele respeitou o tempo de Deus. A partir de agora Deus vai respeitar o projeto que ele mesmo entregou para o seu servo. Paulo vai chegar em território grego. E chegando em território grego, o texto vai dizer que quando ele pisa os pés dentro de uma cidade, diz que uma moça endemoniada lhe sai ao encontro. Essa moça endemoniada prega, canta e ensina que Paulo é bom, de que Paulo é o cara, de que Paulo é uma celebridade gospel. Ele simplesmente se reveste da autoridade divina, expulsa o demônio, e a partir de agora um verdadeiro alvoroço vai se levantar. É a partir de agora que vão pegar esse homem, e a partir do momento que eles pegarem esse homem, ele vai conhecer a partir de agora o que é evangelho. E é por isso que eu quero convidar a todo crente raiz, não importa, pegue a sua Bíblia e abra comigo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Eu vou te contar aqui o que provavelmente pregador nenhum te contou. 2 Coríntios capítulo de número 11, a partir do versículo de número 24. Quantos acharam? Tá apanhando para achar Coríntios não, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Diz assim: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. No 3, volte lá ao verso 24, por favor. No 3, vamos ler junto? 1, 2, 3. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1.
Foi isso que ele vai relatar o que aconteceu no dia que ele foi pego. No dia que ele foi pego, vão amarrar os seus pulsos aos tornozelos. Como, Starling? E eu já vou adiantar uma coisa. Não há relatos históricos e nem arqueológicos de gente que tenha sobrevivido a 3 sessões de chibatadas. Ele já começa dizendo assim: eu recebi 5. Crave bem atenção que o que eu vou falar aqui não costuma ser pregado. No mundo antigo, quando eles queriam matar o prisioneiro, se eles dessem a 40ª chibatada, eles tinham que parar. Só que quando eles queriam matar o prisioneiro, sabe o que eles faziam? Eles davam a 39ª e retornavam para a primeira. Esse homem vai conhecer o que é evangelho a partir de agora. Vão pegar as primeiras 39 sessões de chibatadas e ó, nas primeiras 39 sessões de chibatadas, as costas desse homem passou por um processo de laceradas de um alto nível tão grande que não tinha cirurgião plástico no mundo que desse conta de resolver. Na segunda sessão, mais 39 sessões de chibatadas. Vai ter relatos que há quem diga que era nesse momento com que os criminosos tinham seu sistema nervoso central comprometido e eles atavam ataque de epilepsia. Na terceira sessão de chibatadas, os órgãos internos do criminoso ficavam à mostra. Esse homem está apanhando por causa do evangelho. Esse homem está sofrendo por causa de Jesus. E é ele quem vai dizer, meu presidente, em Gálatas 6, olha, eu trago no corpo as marcas de Cristo, pois eu apanhei por causa de Jesus. Eles começaram a perceber que ele respirava. Vai dar mais 39 sessões de chibatadas e ele é dado como morto. Dado como morto. Eles juram de pé junto que esse homem estava morto. Vão dar mais 39 sessões de chibatadas, totalizando 196. Eles crendo que Paulo estava morto, vão jogá-lo desfiladeiro abaixo. O que pouca gente sabe é que ele escreveu 3 cartas à igreja de Corinto e ele vai dizer que uma delas se perde. É por isso que na Bíblia nós só temos 2. É que no dia que ele apanhou, ele simplesmente já tinha começado a escrever a 2ª carta à igreja de Corinto. E a partir de agora ele está no desfiladeiro jogado ao chão, dado como morto. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que agora Paulo vai recuar? Será que Paulo vai retroceder? Será que Paulo vai blasfemar? Satanás se aproxima do ouvido dele e diz: Saulo, volta para o judaísmo. Jesus é uma farsa. De um homem que rogou para si o título de Deus, ele estava louco. O cristianismo está acabando, Saulo. Só que sabe o que aconteceu, igreja? Saulo não recua. Saulo não retrocede. Saulo não blasfema. Ele se levanta em vida. Os homens não mataram. E aí que ele vai escrever 2 Coríntios 4, versos 16 e 17. Ele diz assim: por isso não desfalecemos-nos, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Segura. E não atentamos nós para as coisas que nós vemos, perseguição, chibata, tribulação, porque as coisas que nós vemos são temporais. Eu olho para as coisas que eu não vejo, poder de Deus, graça de Deus, a cruz do Calvário, porque estas coisas, elas são eternas, elas são eternas. Hoje pela madrugada eu orando por vocês, eu poderia pregar uma série de mensagens. Eu sei que essa mensagem inclusive eu prego em escola bíblica para obreiros e pastores. Mas o Espírito Santo colocou me falar aqui para dizer para pessoas aqui: não desista de Jesus. Não desista dessa igreja. Porque Paulo está morto, mas Deus tem você. John Wesley está morto, mas Deus tem você. Ele conta com você. Esse homem não morreu.
Foram 13 cartas escritas. Esse homem escreveu a espinha dorsal da nossa teologia cristã. Esse homem não para. 3 continentes pregando o evangelho. Esse homem não ia de avião. Esse homem não ia de ônibus. Esse homem ia a pé. A partir do versículo 25, se for possível colocar na mídia, por favor. Ele vai começar a dar o relato. Ele vai dizer, olha, já 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez jogaram pedra em mim. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite, um dia eu fiquei preso no abismo. Verso 26. Em viagens, muitas das vezes em perigo dos rios, em perigo de ladrões, em perigo dos judeus que são da minha nação, em perigo dos gregos que não gostam da minha etnia, em perigos na cidade, no deserto, no mar, e perigos entre falsos irmãos. Já tive trabalho, já tive fadiga, muitas das vezes fui obrigado a ficar acordado. Por causa de Jesus passei fome, passei sede, em jejum, muitas das vezes eu tive frio e eu simplesmente fiquei nu por causa do amor a Jesus. Além dessas coisas, todo dia Satanás me persegue e me oprime por causa do cuidado com a igreja. E é por isso que eu costumo dizer que quem é chamado por Deus não dorme em paz. É todo dia a mente picando, meu Deus, como é que vai ser o culto, como é que vai ser a igreja, como é que vai ser o culto, como é que vai ser a igreja, a palavra vai dar certo, o pregador vai vir, eu preciso pregar o evangelho. É todo dia assim. Só que aconteceu 2 coisas, e aqui é o caminho pro final. Esse homem foi preso 2 vezes. Na primeira vez que ele foi preso, ele vai dizer assim, e no dia que eu precisei de uma testemunha, ninguém foi lá me assistir. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que o homem que deu a vida por pessoas disse? No dia que eu precisei de alguém do meu lado, ninguém foi lá ser minha testemunha para me defender. Aí ele fala assim, mas não, que Deus abençoe a casa de Onesíforo, porque esse homem me recriou. Sabe o que Onesíforo fez? Esse homem saiu daqui e foi numa distância até Fortaleza de pé. Chega lá, ele procurou Paulo. Não deixaram ele tocar em Paulo, mas deixaram ele subir em cima de uma pedra, colocar o seu rosto em 3 barras de ferros e olhar para dentro da masmorra romana e gritar assim, companheiro Paulo, companheiro Paulo, eu vim aqui dizer que você pode estar abandonado pelos homens, mas você jamais está abandonado por Deus. Eu vim aqui te garantir que você pode estar sendo esquecido aqui pela terra, mas você jamais será esquecido pelos céus. Sabe qual é a lição que fica? A melhor pessoa para ficar do seu lado, de fato, vai ser aquela que alimenta a sua fé. Mas a pior pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta as suas dúvidas. Então sim, vim aqui lhe dizer que você pode ser esquecido pelos homens, esquecida pela terra, mas você não está abandonado por Deus, e os céus estão lembrando de você todos os dias. Aí ele vai dizer que Deus abençoe a casa desse homem. Esse homem me deu uma palavra no dia que eu precisei. Ele é solto. E durante a vez que ele foi solto, ele percorre, prega o evangelho, planta a igreja, escreve carta. Só que o que pouca gente sabe é que o imperador romano se levanta, um novo, Nero, um louco. Nero simplesmente, dos 14 bairros de Roma, ele toca fogo em 10. E tudo isso acontecendo enquanto ele tocava sua lira de cima de da torre de Micenas. Os 4 bairros que não pegaram fogo foram bairros dos cristãos. Mas isso dá a Nero um álibi para ele dizer que o incêndio de Roma aconteceu por causa dos crentes. E ele ordena com que a guarda pretoriana, que era a tropa de elite do Império Romano, desencadeie uma verdadeira perseguição contra os crentes. Irmãos, naquele dia foi fatal. Naquele dia a tropa de elite vai atrás dos cristãos. Olhe bem para cá. Foi um massacre infernal. Eles arrancaram pais iguais eu e vocês da frente das suas esposas e filhos. Eles violentaram algumas das cristãs. Decapitaram crianças.
E os que eles deixavam vivo, eles amarravam em poste, jogavam pincha e ateavam fogo. Foram quase 10 dias, Roma pegando fogo com o corpo dos cristãos. Pedro já tinha sido morto, crucificado de cabeça para baixo. Já tinham pegado Mateus, já tinham colocado dentro de um navio, levado para o meio do mar Mediterrâneo, amarrado pedras ao seu pescoço e jogado no fundo do mar. Alguns morreram apedrejados. Mas sabe o que vai acontecer? O último deles ainda está vivo. Pelo menos naquelas regiões. Porque João está deportado numa ilha de Patmos. Quando acharam Paulo, sabe o que ele estava fazendo? Pregando. Vão pegar, vão colocá-lo dentro de uma masmorra romana. Dias depois, alguém chega perante o imperador Nero e diz: imperador, qual a sentença para o apóstolo Paulo? Ele levanta, em alto e bom som ele diz: o apóstolo Paulo deve pagar com a vida. A ordem será a morte por decapitação. A ordem chega ao general romano. O general ordena ao centurião que a ordem seja cumprida. O centurião ordena para um soldado chegar na porta da masmorra e gritar: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Sai de dentro da masmorra um senhor de em torno de 60 anos de idade, mancando de uma perna, costas e braços dilacerados, cego provavelmente de um olho. E ele sai. E vão simplesmente perguntar, porque disseram que a morte foi por guilhotina. Não foi. Guilhotina foi só na Revolução Francesa. Vão obrigar a Paulo a se ajoelhar. E era costume dos romanos perguntarem: quais são as suas últimas palavras, Paulo? Quais serão as últimas palavras de um homem desse? O que esse homem fala? O que esse homem prega? Quais serão as últimas palavras de um missionário desse? Ele dobra os seus joelhos e ele abre a boca e diz: combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu já estou guardando a minha fé. Ele olha para dentro dos olhos do soldado romano e diz assim: agora o que me resta é receber das mãos do Senhor o reto e justo juiz, a coroa da justiça. Mas não é só para mim, é para mim, é para o Senhor, é para a guarda pretoriana, é para César, para todos aqueles que amarem a sua vinda. Você pode me matar aqui, mas daqui a pouco eu vou estar com Jesus Cristo lá na Nova Jerusalém celestial. Fique de pé. Olhe para cá. Lágrimas vão escorrer do soldado romano. Lágrimas vão escorrer dos olhos do soldado romano. Nunca viu fé tamanho igual a essa. E é nesse contexto, irmãos, que o soldado romano desembainha a espada, passa no pescoço, cabeça do missionário rola para um lado, o corpo dele cai ao outro. Um homem que não negou a Jesus, um homem que não retrocedeu no seu chamado, um homem que sofreu por causa de amor a Jesus. E eu vim aqui lhe garantir e trazer essa palavra de renovação, de esperança. Jesus nessa noite está tocando pessoas aqui que estavam pensando em desistir. Desiste não. Starling, mas eu pequei. Problema. O que Cristo vai fazer é perdoar? Bate a poeira e segue o propósito. Estou pensando em parar. Não para.
Sabe por quê? Jesus não parou por nós. Então vamos fazer de tudo para não tentar parar por Ele. Teve gente que pagou com a vida para viver um verdadeiro evangelho. Então, em nome de Jesus Cristo, recebam a unção para prosseguir hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, receba forças na jornada. Receba forças para não parar, porque é Paulo quem vai dizer: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. É Ele quem vai dizer em Romanos 8:18, e vá recebendo, viu? Porque eu para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. É Ele quem vai dizer em Filipenses 2:3, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que é em Jesus Cristo. Ele vai dizer que esquecendo das coisas que para trás ficam, ele prossegue para o alvo. Eu quero falar algo para você aqui. Não ponha sua fé em pregador, porque pregador pode e vai te decepcionar. Não ponha sua fé em cantor, porque cantor pode e vai te decepcionar. Não ponha sua fé no homem, porque homem pode e vai te decepcionar. Mas coloca a sua fé em quem Paulo colocava. Coloca a sua fé em Jesus, que ele jamais vai te decepcionar. Hoje pela madrugada, o Eterno colocou no meu coração que Ele vai renovar você para você continuar. Então o que eu quero dizer para você? É simples. Só é trazer um recado de Deus. Irmãos, eu estou sentindo uma unção de Deus muito forte aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Não preciso gritar para que Ele venha, mas o Espírito Santo está aqui. Está ali aonde? A Shekinah dele está cercando a vigília Val de Jaboque aqui nessa noite. Está ali, cadê o Espírito Santo? Ele está aqui nessa noite. Levante suas duas mãos. Receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Já que essa igreja é muito unida, igual eu percebi, pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: para não, para não. Diga assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vamos prosseguir para Jesus. Diga assim: o arrebatamento vai acontecer. Diga: o arcanjo Miguel virá para tocar a trombeta. Não larga a mão dele não, porque enquanto você está... Por que você pediu para segurar na mão dele? Porque já que você está frio, por isso que eu pedi para você pegar do lado de alguém que está uma brasa de fogo nas mãos de Deus. Escute só. Um pouco de teologia escatológica não faz mal a ninguém. Eu preciso dizer para você: acalma. Sabe por quê? Uma certa feita eu pregando no evento, vi um cara de uma cadeira de rodas. Eu falei para ele: amigo, eu não sei se Jesus vai te curar aqui, mas quando o arrebatamento da igreja acontecer, no corpo glorificado, quem anda de cadeira de rodas lá na Jerusalém Celestial vai andar perfeitamente. Quem enxerga com miopia aqui, acalma. Com o corpo glorificado você vai enxergar perfeitamente. Diga assim comigo: Espírito Santo. Fala para ele: Espírito Santo, vem, batiza, toca, restaura.
Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Daqui a pouco ele vai descer. E quando ele descer, você nunca mais vai ser o mesmo. Quantos podem cantar e vão recebendo poder, viu? Diga, canta, canta, canta louvor. Santo Espírito desce como fogo. Diga. Incendeia, incendeia. Para não, Paulo de Tarso, para não, para não, para. Diga, diga. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais alto, mais alto, mais alto. Canta, 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 canta. Canta, igreja. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Mais alto. Incendeia. Diga pra ele. Diga, 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 diga. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia.